título que hoje nós damos, ele é assim, então, estão ruindo as muralhas de Jericó. Eu creio que, às vezes, alguém poderia até achar que ele é um pouco estranho um título assim, entende? Mas nós lembramos que toda analogia, toda ilustração, ela tem as suas limitações. Nem todos os detalhes têm aplicação simbólica. Vamos, assim, continuar estudando esta mensagem de 1888, porque nós sabemos que ela tem muito ainda a ser revelado a cada um de nós. E nós queremos fazer esse tipo de estudo sem susto e gostaríamos de que cada um daqueles que estão aqui conosco também tivessem esse desejo e continuassem tendo o desejo, como o livro, no livro sagrado nós lemos: abre, Senhor, os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E porque nós sabemos que na palavra de Deus tem muitos e muitos segredos que nós ainda estamos por descobrir. Nós lembramos que nós estivemos apresentando aqui nesse canal 20 fatos nos quais se constatou o paralelismo entre os israelitas saindo da escravidão do Egito rumo a Canaã terrestre e também os do movimento adventista saindo da escravidão do pecado rumo a Canaã celestial. E nós ficamos muito entusiasmados com esse paralelismo, porque, de fato, o movimento adventista é o único movimento que existe hoje, de todos os movimentos religiosos que hoje estão inteligentes, é o único que pode apresentar uma relação assim tão extensa de paralelismos entre os israelitas antigos e também os israelitas modernos. E se alguém deseja recordar-se de quais são esses 20 fatos, aqui então está na tela o link para que seja feita esta verificação. Hoje, graças a Deus, nós vamos considerar mais alguns desses paralelismos, os quais nos apresentam uma série de fatos notáveis que nos revelam uma porção de conselhos, visto que nós lemos no livro de Coríntios assim: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo e foram escritas como advertência para nós que vivemos no final dos tempos. Então, de fato, como nós estamos agora, de fato, às vésperas da volta de Jesus, estes relatos, eles são extremamente significativos para cada um de nós. Então, como nós estamos, de fato, então, nos preparando para entrar na Canaã celestial, nós perguntamos assim: qual é o livro do Antigo Testamento que nos relata a entrada dos israelitas na Canaã terrestre? E nós sabemos que é exatamente o livro de Josué. Então, nós podemos encontrar neste livro algum paralelismo. Há nele algumas advertências que são aplicáveis a nós, o Israel moderno? Mais outras perguntas. Há ali conselhos para nós? O nosso querido Deus realmente nos deixou em Josué revelações que nos dizem respeito, e ela nos diz respeito especificamente aos do movimento adventista do sétimo dia. Vamos hoje então exercitar um tanto do espírito beriano e vamos então assim ver se nós fazemos alguma relação entre os primeiros capítulos desse livro com a história que está acontecendo hoje com a nossa comunidade adventista. Olha o que Ellen White nos dá de informação com relação a esta realidade que nós hoje vamos tratar, entre o movimento dos israelitas que saíram de Canaã, saíram do Egito rumo a Canaã terrestre, e agora nós que estamos desejosos de irmos a Canaã celestial. Olha o que ela escreve no livro Patriarcas e Profetas. Satanás estava decidido a conservar a posse da terra de Canaã. Então, o Satanás também ele está bem decidido a continuar tendo a posse da nossa mente. Logo por aqui, então, a gente pode então já tirar uma ideia de que aquilo que aconteceu lá em Canaã é como se fosse uma parábola daquilo que está acontecendo na mente nossa e também dos nossos irmãos.
E Ellen White continua. E quando ela, na terra de Canaã, se tornou a habitação dos filhos de Israel, e a lei de Deus se fez a lei do país, ele odiou Israel com um ódio cruel e funesto, e tramou a sua destruição. Pela operação de espíritos maus, deuses estranhos foram introduzidos, e por causa da transgressão, o povo escolhido foi finalmente disperso da terra da promessa. E agora veja que intenção tem o maligno. Esta história Satanás está esforçando para repetir em nosso tempo. Deus está tirando seu povo das abominações do mundo, a fim de que guardem a sua lei. E por causa disso, a ira do acusador de nossos irmãos não tem limites. O diabo desceu até vós, desse no livro do Apocalipse, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A terra antípica, ou seja, o novo céu e a nova terra, a terra antitípica da promessa está precisamente diante de nós. E agora veja a intenção de Satanás. E Satanás está resolvido a destruir o povo de Deus e separá-lo da sua herança. O aviso, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, nunca foi mais necessário do que hoje. Vejam como que Ellen White escreveu há tantos anos e essas recomendações são precisamente como se nós estivéssemos lendo o jornal do dia, né? A palavra do Senhor ao antigo Israel é também dirigida ao seu povo nesta época. Então, isso nos leva a nós buscarmos uma compreensão melhor daquilo que aconteceu, porque há de fato um paralelismo. A palavra do Senhor ao antigo Israel, escreveu Ellen White, é também dirigida ao seu povo. Então, como ela se aplica a nós, eis que nós, então, devemos lê-la. E o que é que nós lemos no livro de Josué 1:5? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te desampararei. Então nós sabemos que, munidos do poder da palavra de Deus, não há qualquer demônio que possa nos resistir, e nós temos essa promessa do livro de Josué para nos dar suporte a essa nossa esperança e também a essa nossa certeza. Eis outras administrações e ordens que o Senhor nos dá então. Josué 1:6. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, aqui nós temos uma promessa que, de fato, o movimento adventista vai ser glorioso e vai finalmente sendo vitorioso para entrar na Canaã celestial. Em 1:7, então somente ser forte e muito corajoso. Porque antes ele falou ser forte e corajoso, agora ele falou ser forte e muito corajoso. E ele ainda acrescenta, para teres cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, e dela não te desvias, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E aqui o ser bem-sucedido significa ser bem-sucedido em governar a própria natureza, o próprio ego, a própria índole. Ser forte e muito corajoso é a ordem que foi dada. E ainda no 1:8 diz assim, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Aqui então está a entender a ordem do Senhor, a sua recomendação também, para que nós dediquemos tempo no estudo da palavra de Deus, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então percebe que aqui de novo Deus Pai está entre nós dando indiretamente a informação de que é possível nós fazermos tudo aquilo que nós encontramos de ordens na palavra de Deus, em razão de que nós temos fé no poder desta mesma palavra. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Novamente o bem-sucedido aparece e no 1:9 diz assim, não te mandei eu? Se forte e corajoso. Agora veja, entende? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora aqui nós vemos que por 3 vezes nós temos repetido
este ser forte. Então, esta ênfase que a Bíblia aqui está dando, ela nos chama a atenção, porque quando Deus repete 2 vezes, é porque ele está querendo colocar aquela sua frase em negrito. Agora, aqui, ele fala 3 vezes. E por causa do quê? Por causa de que a situação lá para o Josué, ela era bastante complicada, e também por todos aqueles que estavam junto com ele, a luta ia ser muito tremenda, porém, para nós agora aqui, extremamente mais. Então, 3 vezes ele recomenda ser forte e corajoso. E a luta, de fato, ia ser ferrenha, porém, uma grande realidade é esta outra que está em vermelho. A vitória ia ser 7-5. Então, ser forte e corajoso é exatamente o estímulo que hoje ele nos está dando. Os israelitas, eles estavam lá então, para lutar contra os cananeus. E nós estamos aqui para lutar contra quem? O livro de Efésios nos dá a resposta, e não só nos dá a resposta, como também nos fala da armadura que nós precisamos levar nesta guerra santa. Quanto ao mais ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, veja novamente o poder da palavra de Deus. Revesti-los de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça de Cristo, calçai os pés na preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus, assim, então, ele falou entre 3 vezes, ser forte e corajoso. E agora, então, nós fizemos uma pergunta, e fazemos essa pergunta a cada um daqueles que estão aqui juntos nessa sala. Como estava a coragem dos cananeus, hein? Eis o testemunho de uma cananeia, e esta cananeia é nossa grande amiga conhecida, a Raabe. Ela falava assim para os 2 espias: sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis, Amorreu, Og e Sihon, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo de lutar, pois, depois de ouvir as coisas como estas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima do céu e embaixo da terra. Então, como é que está, então, o ânimo do inimigo de Deus em se agora enfrentar aqueles que aceitam o como, aqueles que aceitam a mensagem de 88, aqueles que agora vão nessa luta no poder da palavra de Deus? A Raabe falou claramente que eles estão apavorados, eles estão desesperados, eles estão dominados pelo medo. Então, veja que é exatamente isto, aquilo que Ellen White escreveu no Testemunho Seleto, no volume 2, na página 105. Olha como nós lemos. O povo de Deus deve estar preparado para resistir ao perverso inimigo. É esta resistência, olha, que apavora Satanás. Ele conhece melhor do que nós o limite do seu poder e como facilmente pode ser vencido. Veja, facilmente pode ser vencido. Isso aqui soa como Mateus 11, 28, onde diz: o jugo é suave e o fardo é muito leve. Como facilmente pode ser vencido se lhe resistirmos e o enfrentarmos. Mediante o poder divino, de novo, como não? Mediante o poder divino, o mais fraco dentre os santos é mais forte do que ele,
e do que todos os seus anjos. E ser submetido à prova poderá demonstrar sua força superior, porque essa força superior é exatamente a força do poder da palavra de Deus, que na verdade é o próprio Deus, né? Qual é então o nosso entendimento com relação à situação que o inimigo está quando agora nós vamos entrar nesta luta e que nessa luta entre que nós já estamos, eles estão apavorados. Isto entre nós devemos guardar bem sempre dentro da nossa memória e nada de nós então ficarmos assim acabrunhados com o receio de que o inimigo fosse fazer isso ou fosse fazer aquilo. No poder do Senhor nós somos muitos mais fortes. Podemos então assim considerar que Canaã tem um paralelo na nossa mente. Então quando fala lá em conquistar Canaã, está de fato dizendo da intenção de Cristo Jesus de vir ocupar a nossa mente e dominá-la totalmente. E por que que nós dizemos? Porque lá em Canaã era onde iria se desenvolver todas as batalhas. E agora nós sabemos que nós estamos enfrentando e travando essas nossas batalhas e elas acontecem exatamente dentro da nossa mente. É a nossa mente que estava sob o domínio do maligno também. E Jesus quer conquistar esse espaço palmo a palmo. O que pode então representar a passagem pelo Rio Jordão? Porque nós sabemos que os israelitas estavam lá, na frente estava Canaã, mas tinha aquele rio, e naquele rio, naquela época, ele estava numa época de enchente. O que então que pode representar a passagem pelo Rio Jordão? Vamos considerar o que aconteceu na história. Em Cades Barneia, os israelitas não quiseram passar por ele. 40 anos após, eis que eles estavam lá dispostos a atravessá-lo, para dar início às lutas, às guerras, na conquista de Canaã. Então, o que é que nós então podemos concluir disto? O que significa então essa passagem pelo Rio Jordão? O que é que estava impedindo os israelitas de entrar em Canaã? Era exatamente o rio. Ele era uma impossibilidade para entrar em Canaã. Ora, e como entre que nós hoje podemos entrar então nessa terra, onde, como entre que nós hoje, o que nós precisamos fazer para entrar nessa bendita terra das lutas? Então, nós podemos ver claramente de que a passagem pelo Rio Jordão tem algo a ver com a mensagem de 1881. Então, como entre que eles atravessaram o Rio Jordão? Qual foi então a estratégia? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança que tem a ver com a presença e a atuação divina. A Arca da Aliança, certamente ela tem a ver com o poder da palavra de Deus. Então, a Arca da Aliança tem um símbolo com relação ao como, ao método que Cristo Jesus usou para vencer as tentações. E agora no capítulo 3, no versículo 4, a ordem foi entre que eles mantivessem, que todos os israelitas mantivessem uma distância da arca, 2.000 côvados, que significa alguma coisa perto de 900 metros. Por que os 2,5 milhões de israelitas, eles deviam ficar 900 metros longe da arca? Exatamente para que todos pudessem assistir o que ia acontecer. Então os sacerdotes levam a arca, eles colocam o pé na água e o rio para. O que acontece então? A presença divina estanca o rio. Isso nos lembra que a palavra de Deus tem poder de realizar todo tipo de fato extraordinário no sentido de nos dar as vitórias. E o que acontece quando isto então se passa, o rio para e os israelitas vão e atravessam? Há um pavor generalizado que se avoluma tremendamente, e o livro de Josué, no capítulo 5, versículo 1, faz essa descrição. Quando todos os reis amorreus ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo
e se encheram de medo por causa deles. Então nós podemos aqui compreender qual é que é o estado, o ânimo de que os demônios e aquele 1/3 dos malignos que estão aqui para fazer maldade sobre a terra, qual é o ânimo deles? Vejam, eles se encheram de medo exatamente por causa que Deus Pai agora nos deu a informação da mensagem de 1888. Como faz para nós vencermos todas as tentações do inimigo? Então, nós frisamos com muita ênfase que o estado de ânimo das ordens satânicas, ele está totalmente arrasado perante o do movimento adventista. Mas para Jesus iniciar a conquista das nossas mentes, há necessidade de uma preparação. E essa preparação aconteceu onde? Em Gilgal. O que é então o que aconteceu lá em Gilgal? Por causa de Cades Barneia, nós lembramos que em Cades Barneia o povo não quis entrar. Então, por causa da reação do povo em Cades Barneia, para a reprovação e manifestação do seu desagrado, o que o Senhor fez? Ele suspendeu a circuncisão e a Páscoa durante todos os anos da peregrinação do deserto. Muito bem. O que aconteceu, entende, por causa de 1888, quando novamente nós tivemos o moderno Cades Barneia? Estamos já há mais de 135 anos sobre a reprovação de Deus. E qual é que é a reprovação? É aquela que está no livro do Apocalipse 3, 15 a 17. Conheço as tuas obras, que nem esquenta nem frio. Em outras palavras, eu sei que você está na antiga aliança, aquela que gera para a escravidão. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não esquenta nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico. Rico do quê? Cheio de ouro. E o ouro nós sabemos que é a fé inabalável no poder da palavra de Deus. Mas pois diz, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, ou seja, entendeu? Estou de completa dependência de Deus, estou perfeitamente em paz com o nosso Deus. E nem sabes, aqui é a dificuldade, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, esta aí é a reprovação. Lá, o nosso Deus, aos israelitas, ele suspendeu a circuncisão e também se suspendeu a Páscoa. Aqui, para nós, ele nos está dando este tipo de repreensão. Porém, graças à bondade de Deus, acontece o Gilgal. Então, nós precisamos andar bem atento o que significa para nós esse Gilgal, não? Então, em Gilgal, Deus os autoriza a realizar a circuncisão. Eles estavam dentro lá da Canaã. E a circuncisão do nosso coração, quando é que isso acontece? Nós já vamos ver. A palavra Gilgal significa rolar, reverter. Diz, e nós lemos assim, em Josué 5:9. Disse mais o Senhor a Josué, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Então, houve uma reversão da rejeição. Agora, vamos prestar muita atenção naquilo que Ellen White vai nos passar de informação, porque é tremendamente grave. Veja e entenda aquilo que nós lemos no livro Patriarcas e Profetas, na página 513. Mais uma vez, Deus reconhecia a Israel como seu povo. Significa o que é isto? Que durante a passagem no deserto, enquanto eles não podiam praticar a circuncisão nem celebrar a Páscoa, Deus não os reconhecia como seu povo, muito embora estivesse cuidando deles como a menina dos seus olhos. Mais uma vez, Deus reconhecia Israel como o seu povo. Significa, então, que Deus não os reconhecia como seu povo antes, e por essa razão, nada de circuncisão e nada de Páscoa. E nós? Agora, então, que vem uma questão que se refere diretamente a nós. Ele nos reconhece como seu povo enquanto nós estamos sob aquela reprovação? Eu creio, entende, que cada um de nós pode facilmente tirar a sua conclusão e dar a resposta. Então, por que o opróbrio do Egito? Por que ele fala o opróbrio do Egito? Nós lembramos do Coral, Datã, Abirão,
que é que eles estavam querendo fazer? Eles queriam ir de volta para o Egito, ou seja, eles estavam querendo ir de volta para a escravidão do Egito. E quando nós, em 1888, recusamos a mensagem de 1888, o que aconteceu? Nós retornamos à antiga aliança, que faz o quê? Que gera para a escravidão. Percebe ter que tipo de paralelismo que existe e como ter que as coisas, então, elas vão se encaixando corretamente. Ele continuou a termos como seu povo? Sem dúvida. Porém, ele não reconhecia a nossa identidade e por isso que ele põe sobre nós aquele tipo de repreensão. Quando nós aceitamos o como, o que acontece? É exatamente esta, é a circuncisão do nosso coração. Então dá-se o nosso Gilgal, e nós sabemos que esse Gilgal ele é totalmente individual. Em Josué 5:10 diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, o que eles fizeram? Celebraram a Páscoa. Alguém poderia concluir? Bem, a Páscoa, entende, hoje ela foi substituída pela ceia do Senhor, então alguém poderia concluir assim, bem, mas como eu participo da ceia do Senhor, eu creio que, de fato, então, eu estou dentro daquilo que significa a nova aliança, porque eu participo da ceia do Senhor. Porém, participar da ceia do Senhor, sem estar comendo a carne e bebendo o sangue do Senhor, isso dali vai nos trazer grave problemas. Nós estaremos realmente participando da ceia do Senhor se nós não estamos comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo Jesus? Repetindo, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Alguém poderia concluir, bem, mas eu participo da ceia do Senhor que veio substituir a Páscoa. Ora, participar da ceia do Senhor sem estar comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo Jesus, nós estaremos, de fato, participando da ceia. É necessário estar em Gilgal para que a gente possa depois participar da Páscoa, da ceia do Senhor. Veja aquilo que Ellen White nos diz a respeito do que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo Jesus. É por meio da palavra que Cristo habita em seus seguidores. Esta é a mesma vital união representada por comer a carne e beber o sangue de Cristo. Veja mais essa outra citação. Não devemos comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus, o que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, frisando com toda a ênfase possível, alguém que não está enfrentando as tentações com fé no poder da palavra de Deus, que ele não está citando a palavra de Deus, seguindo o método de Cristo Jesus, lamentavelmente, ele não está comendo a carne e bebendo o sangue do Filho de Deus, e ele está em uma situação que nós devemos ajudá-lo, porque ele está numa situação muito precária. Se alguém não está participando como, não está comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo, e daí a sua participação na ceia, o que ela é? Puro formalismo. Porque ele não está, de fato, comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo Jesus. Então, nós participarmos da ceia sem estarmos praticando o método de Cristo é uma lástima que nós devemos, então, fugir dela com toda a nossa energia. Lamentavelmente, esta é a realidade, porém, como nós sempre aqui frisamos, nós estamos dando os primeiros passos na mensagem de 1888 e logo mais adiante, os do movimento adventista, nós vamos estar correndo na São Silvestre. Então, em Gilgal, Deus retirou assim a sua rejeição, as suas reprovações que pesavam sobre os israelitas. Como é que Deus agora está retirando a sua reprovação aos do movimento adventista? Então, se lá ele retirou e existe um paralelo, também conosco deve ter alguma forma de nós, então, vermos retirada a sua reprovação. Quando nós acolhemos o seu conselho de Apocalipse 3:18, que é o quê? Aconselho que de mim compres ouro, refinado no fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja vista manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. Ou seja, quando nós aceitamos a mensagem de 88, o que acontece? Essa reprovação ela é retirada em relação a todos aqueles que pertencem
ao movimento adventista? Não. Ela é retirada daqueles que estão seguindo o método de Cristo Jesus. Então, veja entender que esta reprovação que Deus colocou e que ela permaneceu por tantos anos, ela pode ser, de fato, retirada e nós podemos participar desse processo. Aquela lá, então, nós temos a pergunta, mas isso acontece com todos os adventistas no sétimo dia? Bem que nós ficaríamos muito alegres em poder dizer sim. Porém, quando aceitamos o que acontece pessoalmente, cada um de nós passa então pelo moderno Gilgal. Mas, lamentavelmente, o movimento adventista vem se dividindo em dois partidos opostos. Isto está no livro de Mateus, no capítulo 24, a 44 a 53, os versículos. Lá nós temos a realidade de que tem lá o servo prudente e o servo mau espancador. E Ellen White, como sempre, fazendo a sua profecia, e essa profecia de Ellen White está se cumprindo atualmente. E qual é a entender que é esta profecia? Ela diz assim, esta é a nossa mensagem, a própria mensagem que os três anjos voando pelo meio do céu estão proclamando. Uma nova vida está vindo do céu e tomando posse do povo de Deus. Mas introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão dois partidos. E quais são esses dois partidos? Exatamente aquele do servo prudente e aquele do servo mau. A reversão no moderno Gilgal se dá apenas para aqueles que são do partido do servo prudente. Aqueles que são do partido mau, do servo mau, por que é que eles não entram no Gilgal? É porque eles se negam a atravessar o Jordão, lamentavelmente. Então, estamos quase prontos. Então, agora já estamos com a circuncisão, estamos já participando da Páscoa. Então, nós agora já temos o como, então estamos quase prontos para iniciar a batalha. E agora vê o que acontece, e está escrito no livro de Josué, eu creio entender que é no capítulo 5, aqui está escrito 15, mas não é, no capítulo 5. 5 do versículo 13 em diante. Se não me engano, é do versículo 13 até o versículo 15. Estando Josué ao pé de Jericó, agora já estão dentro, já passaram já passaram pela circuncisão, já participaram da Páscoa, e agora então, estando Josué de pé, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não. Acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse, que diz o meu senhor ao seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. O que é que é mais notável é isso de que está com essa tarja vermelha, né? É preciso alguém nos dizer o que simboliza essa espada nua, essa espada desembainhada. Nós, de fato, estamos muito contentes com o nosso Deus por ele nos ensinar como se faz para manejar bem a palavra do Senhor. E esse é um tema que agora já está sendo subejamente esclarecido. É ele quem vai criar em nossa mente o conteúdo da situação. Então, agora estamos prontos, temos toda a aparelhagem, estamos vestidos, estamos com a armadura de Deus e vamos então partir para cima de Jericó. Soldados à frente, a arca da aliança, os sacerdotes tocando as trombetas do carneiro e lá vamos nós. Como está o ânimo do inimigo dentro de Jericó? Então faz uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 6 voltas. E no 7º dia, 7 voltas. A nossa pergunta seria assim, então, eles deram, na verdade, 13 voltas ao redor daquela cidade. Por que tantos dias?
E por que tantas voltas? Qual é a finalidade? Qual é que nós podemos compreender que a finalidade de Deus colocar todo aquele batalhão de gente 13 voltas ao redor da cidade? Seria por uma aventura para colocar mais medo ou amedrontar mais ainda o inimigo? Não, não precisava, porque ele já estava lá todo ele derretido e medo. Então, qual é que era exatamente a necessidade de darem tantas voltas ao redor daqueles muros, daquelas fortalezas extremamente grandes? E elas eram tão grandes que a casa em que Raabe morava, ela ficava em cima do muro. Então, os muros eram extremamente largos e muito fortes. Não precisava de forma nenhuma apavorar mais ainda aquele povo inteiro que estava dentro da cidade, porque ele já estava apavorado por causa da travessia do Jordão, por causa das lembranças do que tinha acontecido no Mar Vermelho. E agora, então, o que inteiro que nós podemos compreender o porquê de tantas voltas? Na verdade, o nosso Deus precisava trabalhar a mente dos israelitas. E de que forma entre que ele estava então trabalhando a mente dos israelitas? Ele precisava instruí-los. Instruí-los a respeito do quê? Então, veja, que eles deram 12 voltas, 6 e depois mais 6 no sétimo dia, 12 voltas em absoluto silêncio. Ninguém podia abrir a boca, era absoluto silêncio. E eles obedeceram bem. O que nós podemos compreender a respeito deste silêncio, de quando nós estamos então agora entrando nesta guerra para que Jesus Cristo venha habitar em nós e conquistar a nossa mente? Então, nada de resmungos, nada de queixas, nada de contar os problemas um para os outros. Olha, absoluto silêncio. Se tiver que falar, fale-se diretamente com Deus. E 12 voltas. Mas enquanto eles estavam dando aquelas voltas, eles olhando e depois volviam para casa e se lembravam de quanto alto que era, e quanto espesso que era, quanto grosso que era entre aquelas muralhas. Eles entenderam o que eles podiam pensar. Diz, essas muralhas tem jeito da gente ter sucesso em enfrentar esta parada? Impossível. Isso é aquilo que o nosso Deus desejava que eles viessem a compreender com tantas voltas. Rodearam para eles se convencerem. É impossível, por nossa própria força, nós conseguirmos fazer ruir essas muralhas. Então, 12 voltas para que eles reconheçam a sua própria condição. Qual era a condição? Que eles eram completamente impotentes. Existia a plena impossibilidade deles conseguirem sucesso. Na 13ª volta, a ordem era gritem. E quando eles gritaram, o que aconteceu com as muralhas? Elas vieram a ruir não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E agora veio então a participação humana. Entrem e liquidem todos os inimigos. Então nós sabemos que Jericó é uma ilustração perfeita da vitória que a palavra de Deus conquista sobre qualquer tipo de tentação. A participação divina, aonde é que ela acontece? Naquilo que é o essencial, é derrubar os muros. E a participação humana era no secundário, era tomar a espada e liquidar todos aqueles que estivessem pela frente. Isso te debate com aquilo que ela escreveu. Colaborando a vontade do homem com a vontade de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. E nós gostaríamos muito de que a nossa memória retivesse desse tipo de citação, porque ele é um conforto e ele é uma fonte de segurança e de alegria para cada um de nós. A participação divina na vitória sobre uma tentação, ela vai no essencial. E a participação humana é no secundário. Porém, a participação humana, ela é necessária, porque Jesus Cristo mesmo disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
Então, nós temos fome e sede de justiça, nós vamos fazer a nossa participação com todo o empenho. E assim agora, o que está então acontecendo nas nossas vidas, de todos aqueles que conseguiram compreender a mensagem do 88 e daqueles que estão pondo em prática, agora então estão ruindo as muralhas de Jericó. E elas vão ruir em todas as Jericós que nos vierem. Amém? Nós temos com isto esta nossa tentação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, diante de todas as Jericós que nos aparecerem, a gente, no poder da palavra de Deus, vamos vencer a todas elas. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Pai, nosso Deus querido, muito obrigado, Senhor Deus, pelo ânimo que o nosso Deus nos dá. Muito obrigado também, Senhor Deus, porque o nosso Deus nos convence de que, unidos a Ti, nós temos muito mais poder do que os inimigos, todo aquele terço dos anjos maus que estão aqui nesse mundo. Muito obrigado também, Senhor Deus, pela informação que recebemos de que eles estão apavorados por causa que o Senhor Deus está conosco. Dá, pois, Senhor Deus, à Tua igreja a bênção dela ser vitoriosa, de tudo fazermos para a Tua honra, para a Tua glória, fazermos por amor a Ti, para que aquelas calúnias que pesam sobre o nosso querido Pai, sobre o caráter do nosso querido Pai, por mais já de 6.000 anos, para que nós os possamos ver anuladas. Dá-nos, pois, a bênção de pertencermos aos 144.000. Esteja o Senhor Deus conosco, esteja com todos aqueles que estão aqui nesta sala, esteja também, Senhor Deus, com todos aqueles que vão ouvir através da internet, em nome de Cristo Jesus. Amém.